Que honra! Grande Alessandro. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, meu irmão? Vamos Obrigado por estar começar. aqui. Que é isso? Você é de casa. Boa Não noite aí. precisava nem convidar, era só você dizer que vem. Para quem não conhece, gente, aqui, o pessoal que está acompanhando a gente no Eu Pratico Esporte, nosso Instagram, Ricardo Saleitão, vice-presidente do Conselho Deliberativo, já conversou com a gente lá no canal do YouTube e agora com uma conversa bem legal, porque o momento requer. Nunca mais, inclusive, eu soube de notícias do Conselho, não tenho ido para reuniões do Conselho, né? Para quem não sabe, sócio do esporte pode. À época, o ano passado, eu fui para muitas, esse ano não fui para nenhuma. Mas, Ricardo, algumas mudanças, né? Seja bem-vindo, muito obrigado, te agradecer. Algumas mudanças estão por chegar. Essas mudanças com relação à data da eleição, antecipação do pleito, tem outras mais aqui que a gente vai conversar também. Quais são as que mais estão encaminhadas? Como é que está o momento em virtude do coronavírus? Como é que estão? Vamos começar pelo início, né? Como é que estão as reuniões? Pararam? Vocês estão com alguma programação para fazer a reunião via, se é que pode, né? Como está sendo na Câmara Legislativa, como está sendo um bocado de canto aí, as reuniões sendo via internet. Tem essa possibilidade no esporte de acontecer isso? Primeiro, de fato, a gente não está podendo se reunir fisicamente e por determinação de uma autoridade inferior, né? O governador do Estado. Uhum. Autoridade superior, presidente do clube e presidente do conselho. E, de fato, a gente não pode aglomerar mais de 10 pessoas. Eu acho que agora deve estar para 5, né? Não dá para fazer que nem o futebol alemão, não? Pegar de 10 para ir voltar, não? E se reunir, não. É, o problema das reuniões é que, de fato, eu já tinha conversado isso com alguns conhecidos, mas eu não sei ainda de uma ferramenta que comporte um grande número de pessoas reunidas, né? Eu já fiz, assim, tem algumas ferramentas que eu uso para videoconferência, mas eu não sei se tem alguma que comporte assim, 100 pessoas, né? Uhum. Dezenas de pessoas, Mas mais se de uma centena conseguir de essa pessoas. ferramenta, pode ser feito, pode ser votada uma sessão no esporte do Conselho Deliberativo? Tem essa abertura no estatuto? Pode sim? O estatuto e o regimento não silenciam a respeito disso. O regimento foi concebido para reuniões presenciais. O Uhum. regimento interno, eu participei de uma revisão em 2009. Eu era um pivete ainda, tinha acabado de entrar no conselho em 2009, 2010, quando eu entrei no conselho. E recentemente, eu acho que 2016, por aí deve ter tido 2017, deve ter tido alguma alteração também. Mas ninguém ainda tinha como antever essas ferramentas de tele-reunião, né, de Uhum. teleconferência. Sim. Mas, no Leviatã, Thomas Hobbes disse que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Né? E, nesse momento, a gente precisa arranjar um mecanismo para que o Conselho não fique, né? De fato, nós temos conversado muito no WhatsApp, nós temos o grupo de WhatsApp dos conselheiros, né? Temos alguns subgrupos da comissão de estatutos, e nós não estamos assim, parados, mas, inclusive, nossa última reunião foi no dia 10 de março, e, por proposta minha, nós combinamos de deixarmos a reunião em aberto para concluí-la no dia 25. 25 ou foi 24 de março, sendo que lá pelo dia 15 ou 16 saiu o decreto do governador proibindo essas aglomerações. Uhum. A minha ideia, né, quando eu sugeri isso, foi dispensar a necessidade de uma reunião extraordinária, porque isso tem custo para o clube e também isso dificultaria a convocação, né, tornaria a coisa mais demorada. Então, o Conselho, por unanimidade, mas acho que uma maioria muito larga, teve de acordo com essa proposta e a nossa ideia era termos nos reunido no dia 25 de março para votar o estatuto. Isso é reunião ordinária, que é a reunião comum, todo mês tem. No Uhum. dia 10, perdão, no dia
10 a pauta era já para votar o estatuto. Aí o presidente Milton pediu um espaço na nossa reunião para assim, fazer uma prestação de contas, né? Fazer não ainda a prestação de contas anual, porque essa é em abril, no fim de abril. Mas assim, um relatório, né? Dar conta de algumas ações da direção executiva nesse começo de ano e ter um diálogo, né? Um diálogo com os conselheiros. Uhum. Então, acabou que a presença do presidente executivo é sempre um grande evento, né? Então, é uma pessoa muito carismática e sem contar que o clube tinha muitas questões importantes para serem esclarecidas e acabou com uma pauta toda. Aí, A reunião não foi nem lá embaixo? Ia ser lá embaixo a reunião, né? E foi cancelado, o projeto todo fazer lá ia ser lá embaixo. embaixo, mas por causa do ar-condicionado, mas a gente conseguiu ajeitar. Ah, foi? Aliás, os conselheiros têm sido muito proativos, muito atuantes, muita coisa, né? Infelizmente, a gente pegou o clube muito desmantelado patrimonialmente e tivemos que nos desdobrar, né? Nos revirar para conseguir alguns patrocínios também. Cotas, né? Infelizmente, isso é uma realidade, o próprio Milton já expôs isso, né? Porque a gente entrou, fizemos cota para elevador, né? Cota para bicho de jogador, e outras cota para instalação da base. Claro que não fomos só os conselheiros, né? Uhum. As iniciativas do conselho, mas elas foram reverberadas e muita gente nem sócio colaborou, porque o amor pelo esporte e a condição de torcedor de esporte é o nosso cargo primordial, o nosso cargo vitalício. Eu estou no conselho, não sei por quanto tempo, meu mandato termina agora no fim do ano, não sei se eu vou me candidatar no próximo ano, mas a nossa função vitalícia, a mais importante de todas, é essa, é de torcedor. Matheus Procópio pergunta quando vai mudar o estatuto. Veja, o projeto já está pronto, né? Já está pronto e nós íamos votar no dia 25 de março. Né? Na verdade, a gente ia votar no dia 10. Uhum. Aí, não vai virar Santa Cruz, não, pelo amor de Deus. Nem longe disso. Não se preocupe com as perguntas, não, porque já tenho uma lapa de pergunta aqui para você. Ó. E a gente tem 1 hora. Então, a gente ia, de fato, votar no dia 10, aí teve esse contratempo, né? Esse evento, né, da presença do presidente executivo, e depois a gente deixou em aberto para o dia 25. Aí sobreveio aquela decisão do governo do Estado proibindo. Né? Ricardo, Tá, desculpa. Assim que, no mínimo, quer dizer, no máximo, né, assim que os eventos de maior porte forem liberados, a gente fará. Mas eu tenho conversado com alguns amigos da área de TI sobre algumas soluções, né? Tem um Hangouts, né? Um Hangouts Meet, né? Que é corporativo. Eu não tenho como fazer isso pela empresa, né? O conselho não responde pelo clube. Mas eu vou conversar com o pessoal da TI para ver se nós poderíamos utilizar esse link pelo esporte, cadastrar o esporte e dar acesso ao conselho por ele. Uhum. A gente faz um teste, né? Para ver se isso funciona. Sim. Eu tenho feito, porque eu sou professor também, né? Além de ser magistrado, eu sou professor. Eu tenho feito algumas videoconferências com os alunos da universidade, mas assim, com 30 alunos, 40 alunos, sim, muito. E a videoconferência é assim. Eu falo, na verdade, o pessoal desliga o microfone, né? Eu falo, o pessoal faz um comentário no chat. Isso aí, além da gente ter acesso à ferramenta, se for o caso do Hangouts, seria interessante a gente, aliás, é necessário a gente criar uma dinâmica, né, um procedimento. Porque existe o procedimento regimentar no conselho, mas o procedimento não está adequado assim, para uma realidade de tribuna, né, de reunião presencial, mas não para o telepresencial. Mas eu não descarto isso, não. Não descarto. O próprio presidente, o Fernando Pessoa, é muito receptivo a esse tipo de inovação e existe um ambiente favorável. Né? Agora, claro, isso demanda também habitual pessoal com o uso dessas tecnologias. Né? Uhum. Muita gente também de idade que ainda não está acostumado com isso. Pessoa mais experiente, vamos dizer assim, né? Então, mais nova, não. Mas, né? com certeza existe tempo para votar
nem que seja necessário deixar a reunião em aberto, a próxima reunião deixar em aberto, feita a gente que propôs, ou convocar extraordinário, eu acredito que com as 2 ou 3 rodadas de votação, a gente esgota o estatuto, né? Ok. Ricardo, antes da gente entrar literalmente nos pontos, né, das principais mudanças que possam vir aí, pelo menos tá já no calor dessa mudança, deixa eu te perguntar, todo mundo falando dos 2 últimos conselhos deliberativos, do perfil, né, que a turma brinca muito de sim, senhor, senhor. Eu já ouvi, claro, não estou frequentando as reuniões, mas eu já ouvi alguns zunzuns que o executivo ficou meio chateado vamos dizer assim, né, com um fervor que está sendo olhado, fiscalizado, né, que é o papel do Conselho Deliberativo 1 dos. Se isso é verdade realmente, e se for, né, é mais do que normal. E essa reunião, inclusive com o presidente, a conversa dos bastidores é que foi também para ter que dar uma explicada melhor de alguns pontos do Poder Executivo rubro-negro. E como é que você classifica, né, dentro desse contexto aí, esse perfil desse Conselho Deliberativo que está, pelo que tem chegado para mim, de pessoas que eu confio, né, nessas vozes, tem sido realmente um perfil que o rubro-negro merece de estar olhando, de estar fiscalizando e perguntando, indagando. É por aí? O que é que você tem para colocar para a gente? Uhum. Primeiro, eu quero te agradecer pelo elogio, mesmo que seja um elogio reportado de outras pessoas. Tá chegando o áudio bem aí? Eu estou vendo aqui um Tá. comentário. Fala mais alto. Tá chegando aí? Pronto, eu vou falar um Matheus está pouquinho mais alto, pedindo aí. tá? Mesmo que seja um comentário de outras pessoas, mas isso nos orgulha muito, porque foi o compromisso de campanha. Vejam que eu tenho, além de eu ter muitos compromissos fora do esporte, eu tenho uma vida pública, né, na magistratura que me impede, por exemplo, de ter qualquer tipo de aspiração de política dentro do clube. Eu tenho um impedimento legal, né, de exercer novos cargos na diretoria executiva. Só posso estar no conselho. Uhum. E mesmo assim, mesmo no conselho, o fato de eu ocupar a mesa me expõe bastante. E tudo isso tem um custo pessoal muito grande. Quando eu recebi o convite de Milton, na época candidato, eu aceitei, mas disse, olha, a gente não vai arrefecer um milímetro das nossas ideias sobre o que tem que ser o papel do conselho. Você sabe disso, está de acordo com isso. Se você não tiver, as últimas pessoas que você pode chamar para ser presidente e vice do conselho são os doutor Fernando. Chama um pau mandado. Aí Milton, evidente, é um homem público, né? E de maneira nenhuma, ele queria realmente esse tipo de postura. E foi assim que a gente aceitou. Mas, de fato, eu reconheço que brasileiro, sobretudo, tem uma dificuldade de diferenciar o que é público do que é privado. Né? Uhum. Uma obra seminal para conhecer a personalidade do brasileiro, chama-se Raízes do Brasil, né? Do pai de Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda. E ele diz, olha, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande, ele desenvolveu a hipótese do homem cordial. O brasileiro é uma pessoa muito do coração, ele não consegue, muitas vezes, enxergar a racionalidade que tem por trás das instituições. Então, acha que tudo é inimizade, tudo é perseguição. Então, às vezes, quem olha de fora, olha, eita, tem racha dentro do clube, tem uma cisão, que o clube tá desunido. Não é isso. Apenas as instituições estão trabalhando e elas estão fazendo o seu trabalho. E o Conselho tem basicamente 2 trabalhos. O primeiro trabalho é de ser o órgão legislativo do clube, o órgão que vai fazer a normatização do clube, né, que regulamenta internamente muitas questões. E a segunda função, que é uma função tão importante quanto, é a de fiscalizar os atos do executivo. E isso implica, volta e meia, ser um tanto antipático. Né? Uhum. A gente não se sente muito bem, não se sente muito confortável de saber que está sendo vigiado, está sendo cobrado ou fiscalizado, mas faz parte. Né? Eu estou aí, né? Eu tenho Chega, sem querer interromper o amigo, chega a ser engraçado. O executivo sabe
na época da eleição, que vai ter um Ministério Público, que vai ter um conselho dessa forma. Não, porque o Ministério Público, né? Porque o presidente é procurador de justiça. Né? Pronto. Mais engraçado ainda. Mas quem vai para o executivo senta na cadeira lá não quer saber disso na hora que senta, né? Fica um pouquinho incomodado, né? Eu já participei de composições de conselho que o pessoal realmente censurava mesmo, censurava quem cobrasse. Em 2015, mais ou menos, eu estava no conselho, depois me afastei, né? A tônica era essa. Dentro do grupo do conselho, tinha um pessoal que vinha censurar quem cobrasse, quem exigisse uma transparência. Só isso, só por isso. Não tinha nada a ver com isso. Eu vi isso numa reunião do conselho passado. O camarada levantar o dedo para indagar e todo mundo olhar para ele. Se pudessem, tinham matado o cara ali dentro, só com olhar. Fuzilar o camarada. É isso que a gente tem dificuldade de conceber, sabe? Eu não tenho. Dentro do esporte, enquanto eu estiver desempenhando o cargo do esporte, eu não sou Ricardo. Né? Claro, eu não vou abrir mão das minhas convicções, mas o homem público não pode ser dominado pelos seus afetos. Ah, poxa, fulano é meu amigo, mas ele fez isso aqui que eu acho que está irregular. Eu vou deixar? Eu vou consentir? Não. Né? Eu tenho total, plena e restrita confiança na idoneidade, na honestidade do pessoal da executiva, sem dúvida, tá? Mas, eventualmente, pode haver discordâncias, tanto discordâncias de mérito, olha, isso aqui talvez não seria o melhor caminho, se bem que discordância de mérito é uma discordância pessoal. Institucionalmente, o Conselho não pode dizer ao presidente como é que ele vai administrar o clube, de jeito nenhum, né? Mas existem discussões que são assim, institucionais. Olha, tem que ter isso. Uma coisa que a gente tem cobrado, tem solicitado muito ao presidente, é atualizar o portal de transparência, por exemplo. E eu sei que não tem ele está escondendo nada, o presidente não está escondendo nada. Mas talvez seja assim, a percepção, né, a cultura da importância para esse portal ser tão vital, porque isso não é um favor que a gente faz para o sócio. Isso é um compromisso estatutário, que é um princípio do estatuto já hoje. É certo que é bem discreto lá, transparência, mas tem. E mais que isso, é um compromisso legal. A gente tem o dever de ser transparente com as coisas do clube. Vai expor o buraco. A gente tem que ser realista, né? Claro, ninguém vai expor no portal de transparência informação estratégica. Quando a gente está negociando com o jogador. Pelo amor de Deus, se colocar no portal de transparência e está negociando, aparece eles têm quantos clubes na frente. Agora, o que já está consumado, isso tem que ir. Inclusive, o que diz respeito ao Conselho, por exemplo, o relatório lá que a gente apreciou sobre as contas das gestões passadas, a própria mesa do Conselho determinou que fosse para o portal e isso está aberto para todo mundo. Então, que está a nosso alcance, a gente faz. E o próprio presidente já se comprometeu conosco a determinar mas eu acho que já despachou isso, para atualizar esse portal, né? Então, mas isso não tem absolutamente nenhuma conotação de lealdade. Pelo contrário, lealdade. Lealdade porque a gente faz na frente, né? Faz na frente e isso já estava anunciado desde o começo, desde a campanha. A gente vai ser transparente, a gente vai ter compromisso com isso, essas pautas. Bom, às vezes pode haver assim, um ruído de comunicação, mas é mais discordância sobre como fazer. Mas o que fazer, sim, todo mundo está irmanado, né? E amigo não é somente aquele que dá tapinha nas costas, né? É aquele que corrige, vem cá, isso aqui, tal, que é o papel do Conselho Deliberativo. Você colocou... Pois não, vá. Pode falar. Eu desempenhei, né, vários cargos de mando, né? Tanto de autoridade civil, né, quanto de acadêmica. O pior tipo de companhia para mim é bajulamento. Esse é pau. E tem muito espalhado pelo mundo. Ricardo? Isso promove a palavra do pensamento, né? Pois é. Tá comendo o quê? Cá para nós? Minha esposa trouxe uma queijadinha, tá? Eita, danado. Pena que eu não posso pegar uma queijadinha dessa. Mas vamos lá. Ricardo, você falou aí sobre as gestões passadas, a exposição aí das contas, o esporte está dessa forma
segundo o que todo mundo está apurando, né? Gestão temerária, etc, etc, etc. Muita gente cobrando que o esporte coloque na justiça, corra atrás desse dinheiro, porque Arnaldo Barro, porque Marta Aurélio, porque não sei o quê. E eu sempre tenho dito, melhor dizendo, no canal Eu Pratico Esporte TV, que é lá no YouTube, que o esporte, pelo menos eu acho de fora, que se já tivesse provas contundentes, já tivesse tudo concreto, já teria entrado na justiça para pedir esse dinheiro de volta ou coisa que o valha. Até então, o que o torcedor do esporte pode pensar é que houve uma certa incompetência, né, vamos colocar, nas últimas administrações. Essas premissas que eu acabei de falar são verdadeiras? O que é que você tem para colocar aí? Porque o torcedor me cobra, né, que eu vá cobrar, que eu vá saber, porque o esporte ainda não fez que nem outros clubes que já colocaram na justiça, em outros estados, já colocaram na justiça, né, para reaver o dinheiro, para cobrar a responsabilidade e etc. Desde setembro do ano passado, o Conselho concluiu o trabalho daquela comissão, né? Que foi instaurada para aprofundar o exame das contas das gestões anteriores. E a comissão concluiu que havia alguns indícios, se não de improbidade, de desonestidade, mas pelo menos de uma gestão temerária. Certo? Então, nós remetemos à executiva, à diretoria executiva, o expediente, o documento com a ata do conselho, tal, com o relatório. Por quê? Porque a diretoria executiva é quem representa o clube, né? Isso é um problema jurídico. Quem é o representante do clube é o presidente executivo, não o conselho deliberativo. Mas nós pedimos também que fossem reunidos alguns documentos, alguns contratos que foram referidos ali naquele relatório, para reforçar, né, os subsídios para o Ministério Público apurar se houve realmente algum ato que aparentemente é criminoso ou não. Então, isto foi feito no dia 10, tivemos a nossa reunião ordinária, e no dia 19 de março, agora, último, estava marcada uma reunião lá do Ministério Público, justamente para levar pessoalmente, entregar essa documentação e, enfim, colocar o clube à disposição para todo o esclarecimento que se fizesse necessário, né? Fornecer os documentos que, porventura, o Ministério Público achasse necessário. Então, dentro do esporte já existe. Então, dentro do esporte já existe pelo menos uma fumaça de que existia alguma coisa diferente da incompetência ou coisa que vale, é isso? Para mandar para o Ministério Público analisar melhor? É por aí o caminho? É o seguinte, a comissão concluiu que houve várias irregularidades, né? Agora, o povo está pedindo sim, aqui é doidado. Mas isso é uma questão de poderes, né? Quem é que define se houve crime ou se não houve crime? A justiça. Sim. E quem é o órgão acusador? É o Ministério Público. Então, o papel de qualquer cidadão, quando ele se depara com alguma situação que possa ensejar uma investigação, é levar ao conhecimento das autoridades, né? Eu, dentro do clube, não sou autoridade, a autoridade que eu sou fora, nem o presidente Fernando Pessoa. Então, o que nós fizemos foi fazer esse levantamento, e existia realmente, estava agendado no dia 19 de março. Mas aí, por conta também da pandemia, todos os compromissos públicos, né, todo o atendimento presencial lá no Ministério Público foi suspenso. E aí nós não tivemos esse momento. A coisa está em stand-by por conta disso, mas não foi por omissão do clube de maneira nenhuma. Entendi. Bora entrar aqui em algumas situações, até dentro desse assunto, né? O senhor está colocando, eu estou vendo, inclusive, uma matéria que foi ao ar no Diário de Pernambuco, de Geraldo Rodrigues, aí está colocando aqui algumas palavras suas, etc, etc, que a gente não vai entrar,
mas eu pesquei aqui algumas propostas, né, a respeito das mudanças. Punições mais rigorosas para gestões temerárias, participação de oposição no Conselho. Me chama muita atenção a participação da oposição no Conselho e essas punições mais rigorosas. Daria para o senhor falar aqui, detalhar, não muito, né, porque a gente não tem tanto tempo para ver outras situações também, mas para deixar a gente mais conhecedor desses pormenores aqui, né, entre aspas. Pode mandar abraço, estou vendo o pessoal mandando abraço também aqui, Gregório, Gregório, Bianca, um Matheus. abraço. Então, Fã-clube completo, seu fã-clube completo aí. Essa pergunta que você me fez complementa aquele comentário que eu fiz. Quem está à frente do clube nunca deve tratar o clube como algo pessoal. E a gente precisa fazer o que necessita ser feito, que é garantir maior governança, maior transparência, maior controle. Porque governança, o que é? Governança é um conjunto de regras, é a ética da instituição. Então, quando eu coloco, vai haver punições mais severas para gestores por gestão temerária, isso é um mecanismo de governança, porque isso aumenta a responsabilidade, aumenta o cuidado, aumenta a vigilância sobre o gestor do esporte, seja ele quem for. Inclusive eu não, né? Que eu não posso, nem quero gerir o clube. Mas isso é necessário. É necessário por uma questão de moral, mas também por uma questão legal. Toda instituição precisa ter esse tipo de comportamento. A lei do Profut é muito clara com isso, né? Inclusive, nós colocamos agora no projeto de estatuto a possibilidade de o ex-dirigente que causar dano ao clube seja processado pelo clube para que ele indenize a instituição, independentemente de autorização da Assembleia Geral. Hoje precisa de autorização da Assembleia Geral. Inclusive, é uma pauta que vai ser colocada pela Assembleia dos Sócios em breve, né? Então, presença da oposição. Por quê? Por que presença da oposição? Para dar, primeiro, oxigenação, né? Tem uma passagem de Bernard Shaw, né, que ele diz assim: a razão pela qual nós defendemos a pluralidade de ideias, né, a pluralidade de expressão, não é porque todo mundo esteja certo o tempo todo quando falar, mas é porque justamente quando estivermos errados, alguém vai estar certo. E isso é muito mais fácil de acontecer quando você tem um colegiado, um órgão coletivo feito é o Conselho, com uma pluralidade, né? com pensamento diverso. Então, hoje, como é? Se eu tiver um voto a mais, a chapa vencedora tiver um voto a mais, ela leva 100% do Conselho. Isso representa a vontade do associado? Não. Não está merecendo, não está condizente com a vontade do associado. Então, esse tipo de discussão precisa ser modificado. Né? Ser modificado. Esse problema do Conselho muito passivo ou condescendente, se eu tiver uma representação da oposição dentro do Conselho, isso muda. Até o próprio conselheiro da chapa de situação vai se sentir mais constrangido a ser mais proativo, mais participativo, mais atuante. Então, isso tudo só tem a oferecer ganho para o clube. Não tem nada de perda, não. Ok. E foi um compromisso da nossa chapa. O portal da transparência vai terminar o mandato o atual do querido Milton Bivar, e o portal da transparência está sendo muito criticado pela torcida, a gente já comentou aqui, por não estar, entre aspas, 100% atualizado no ar. E também, outra situação aqui, o conflito de interesses. Ser diretor do clube, por exemplo, e ser dirigente de outro clube, ou ser empresário, jogador, qualquer função que valha que não encaixa, né? Vai de encontro, né? a ética, enfim, o correto, né? O plausível. Que Greg fez aqui. Minha pergunta. De fato, isso é uma situação que incomodou muito, né, no passado recente. E
ainda assombra muito tudo que se especula sobre o esporte, essa questão do conflito de interesse. Nós tivemos um ex-dirigente que hoje é dono de outra agremiação. Na época, eu acho que a agremiação já existia. Na época em que ele participou pela administração do clube. Isso é problemático. Não só dirigir o clube, dirigir outra instituição, mas tem outras hipóteses que a gente levantou também. Manter contrato com o clube, né? Negociar com o clube, porque isso, por mais idônea que seja a pessoa, tem um risco de, pelo menos, hipoteticamente, a pessoa, o sujeito que é dirigente do clube, explorar o seu prestígio para um benefício comercial, né? Essa é uma questão que a gente também ponderou e que está lá na minuta, né? No projeto que está sendo colocado para o Conselho. É o conflito de interesse, proibindo o conflito de interesse. Mesmo que seja uma relação viável para o clube, produtiva para o clube, né? Financeiramente, isso vai ser proibido. Olha, a não ser que seja uma situação assim, de pai para filho, né? Uma negociação que seja flagrantemente vantajosa para o clube. Tem um sujeito aqui que é rubro-negro, ele vai fazer o serviço só pelo preço de custo. Então, isso aí não vejo em que possa prejudicar o clube, né? Agora, você faz uma licitação, né? Você tem vários fornecedores. Por que você não foi atrás, não fez uma cotação do mercado, assinou logo com esse? O que é exatamente isso? O que se cobra... pode ter... O que se cobra, perdão, Ricardo, o que se cobra dentro do que você está falando aí, com relação hoje ao estacionamento do esporte? O torcedor quer saber se houve uma abertura, entre aspas, de licitação, né, que não seria o caso aqui dentro de uma empresa, de um clube privado, mas não posso estar até falando besteira e pode ser até que já tenha sido informado isso aí, porque eu não estou frequentando, é até bom que você esclareça aqui. Mas vai ao encontro do que a gente está comentando aqui. Os torcedores querem saber, esse estacionamento foi colocado, mas, salvo engano, tem um conselheiro, inclusive, que tem um baita de um estacionamento, que é aqui do Recife. Por que ele não foi convidado para colocar valores? Enfim, esse tipo de situação aí que, no momento, inclusive, está acontecendo, né? Uhum. Sobre essa questão do estacionamento, existe já foi encaminhado um ofício, né, para solicitando esses esclarecimentos, e há uma perspectiva, inclusive, de pessoal da executiva que lidou exatamente com esse processo de negociação, compareceu ao Conselho para esmiuçar esse processo todo, né? Greg parece estar no pensamento. Essa questão do... cadê que ele colocou aqui? Ele colocou... Ao invés de conselho gestor, seria um departamento de compliance. Exatamente, aquela história de conselho gestor, isso já pereceu já. A gente, em reuniões prévias, já excluiu o conselho gestor e vai criar precisamente o nome que está no projeto é Comitê de Conformidade, conformidade português, a forma portuguesada de compliance, né? Compliance é a forma portuguesada essa. Conformidade, Comitê de Conformidade, acho que é esse o nome. Uhum. Com funções bem mais restritas, né? de fiscalização do cumprimento de determinadas normas de governança. E a única coisa assim, que tem de mais é a possibilidade de sustar determinado ato que cheire a irregularidade, submetendo essa decisão ao Conselho, tá? Submetendo a decisão ao Conselho Deliberativo. Então, o papel desse órgão foi totalmente remodelado, não tem mais membro nato, tá? A forma como está proposta hoje é essa, mas, como eu disse, isso aí não é a versão definitiva, porque os conselheiros precisam aprovar. Eu não entendi isso. Não vai ter presidentes que são componentes natos? Vai acabar isso? Todo mundo eleito. Porque na forma anterior, a gente pensou muito assim, qual vai ser o critério para compor esse órgão? Aí vai para lá, volta para cá, mas não pode ser um órgão indicado todo pelo executivo, mas aí, provisoriamente, numa das subcomissões, veio a ideia, não, vamos colocar uns membros natos aí, porque cada estatuto de cada clube tem um critério diferente para prover esses órgãos, os órgãos que têm mais ou menos semelhança, tá?
Eu acho que o do esporte, ele vai ter do jeito que a gente está propondo agora, ele vai ter um perfil bem mais enxuto, agora muito mais incisivo, né, nessa questão da compliance. Eu acho que esse formato que a gente concebeu agora ficou bem melhor. De fato, não é mais um órgão composto por membros natos. Vai ser um órgão composto por eleição, né? Ótima situação. Criação de cargos remunerados com dedicação exclusiva para a presidência e vice do executivo. Eu tinha entendido que o presidente e o vice também seriam remunerados. Entendi errado, né? Podem ser. Pelo Estatuto Novo, poderão ser. Como vários estatutos já, acho que o pioneiro aí, acho que foi o Bahia, né? Flamengo. Poderão ser, mesmo o presidente e o vice-presidente. Agora, com várias exigências, entre as quais dedicação exclusiva. O gente não pode estar com a sua empresa particular, com mais não sei quantas consultorias e visitando o clube. Isso aí não pode, de jeito nenhum. Milton Bivar não é remunerado, está todo dia no expediente. Você chegar no clube cedo do dia, ele já está lá. Então, uma pessoa para ser remunerada, ela precisa ter um nível de compromisso muito grande com o clube. Qual foi a ideia de a gente remunerar? Permitir que pessoas que tenham competência, que tenham aderência, que tenham um perfil para exercer a presidência, possam ter vez no clube sem a necessidade de deixar os seus negócios particulares. Hoje, do jeito que a pessoa ser presidente do clube sem ter preocupação, ou ela é rica ou é aposentada. Que é o caso do esporte, né? São gestores que são bastante vencedores no seu lado comercial, nas suas empresas, melhor dizendo, ou aposentado, né? Alguém que tenha tempo, não é uma questão nem de Milton, né? Mas Milton tem mais tempo, né? Inclusive chega de madrugada, costuma ligar para os amigos de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, enfim. Não é? Mas eu te pergunto... Eu, por exemplo, pois não. Eu não tenho, sou legalmente impedido de presidir o clube, e mesmo que eu quisesse e não tivesse impedimento legal, eu jamais faria isso, porque eu não poderia me afastar das minhas coisas. Né? Então, uma pessoa que tenha, geralmente pessoas mais jovens, né, que tenham essa aspiração, que tenham esse perfil, eles vão poder se Mas vamos habilitar, supor, né? vamos supor, né? Dar um exemplo aqui que também não passa pela minha cabeça, não, mas só para a gente fixar aqui. Alessandro é eleito presidente do Esporte Clube do Recife. Remunerado. Acontece muito disso com o executivo de futebol, com outros cargos remunerados, inclusive dentro do clube já aconteceu isso, de pressão de oposição, ou seja, dentro do próprio grupo, de vaidade, disso, aquilo, outro. E vai que o esporte não pega um campeonato pernambucano legal, ou coisa que o valha, ou uma negociação não deu certo. Aí já começa a pressão para colocar o Alessandro para fora. Como é que esse presidente, no caso o Alessandro, seria protegido, pelo menos para ter o mínimo necessário de estabilidade no cargo, para não ficar, né? Porque a gente sabe, a gente está falando da realidade do esporte, que a gente conhece, você tão quanto eu, melhor do que eu, melhor dizendo, apesar da idade, né? Eu acredito que tenho mais experiência do que você, de idade, né? Apenas. Mas como é que esse presidente teria ou terá essa estabilidade no cargo para poder trabalhar, Ricardo? Veja, o presidente, apesar de ser remunerado, ele não é empregado do clube, tá? O presidente é eleito, portanto, ele tem um mandato. Sim. E as formas de impor o presidente são aquelas estatutárias. Ele não é demitido, porque ele não conseguiu... Ele não é contratado. Ele não é um contratado, ele é um eleito pelo sócio do esporte e que, a partir dali, vai ser remunerado. Como é que vai definir também que ele é remunerado? Ajustando ainda mais a pergunta. Uhum. Isso aí, a gente também, é um dos pontos que está em destaque, né? Porque tem coisa que passa, assim, que é, bem dizer, unânime. Mas esse é um detalhe que a gente ainda, acho que vai ser um dos pontos que vão tomar mais atenção nossa. Qual vai ser o critério para remunerar? O que parece certo é que deva ser essa remuneração
definida pelo Conselho Deliberativo, certo? Agora a gente tem algumas discussões paralelas. Será que caberia ao Estatuto já definir um teto, né? E se definir o teto, qual vai ser o critério? Vai ser... Enfim, essa é uma discussão que ainda está em aberto. Vai ser um dos pontos que vai tomar mais tempo nosso. Esse é um deles. Mas parece certo que vai ser possível a remuneração do presidente e vice-executivos e também da diretoria de maneira geral. Claro, tudo tem que ter contrapartida, né? Ninguém vai para o esporte lá para enriquecer, nem para se completar. Quem for para o clube remunerado, mas tem que entregar uma contrapartida em termos de resultados. Entendi. Já viu que eu sou um cri-cri para perguntar, né? Imagina eu sentado ali no Conselho Deliberativo, na primeira cadeira, como eu fazia nas minhas faculdades, universidades que eu estudei. Imagina, Alessandro sentado ali e perguntando essas coisas. Reze para não estar lá, mas vamos embora. Brincadeira à parte, alguns mecanismos. Como é? É porque eu sou professor, né? Então eu sou muito acostumado a responder a questão e honestamente, eu só sinto crescimento, né, de lidar com esse tipo de postura. Né? Uhum. Greg está dizendo aqui, Alessandro, mantenha essa linha de chamar a gente do mesmo nível. Agora aumentou a sua responsabilidade. Não, minha responsabilidade sempre foi grande, Greg. Obrigado por participar aqui. É sempre grande. Obrigado, Greg. Mas a gente costuma, como eu digo aqui, colocar pessoas do gabarito aí do Ricardo. Essa semana eu estou fechando para sexta-feira outra pessoa aqui. Vou ainda ver aí legal para ficar nesse patamar de debate, praticar esporte literalmente, né? O melhor para o esporte, é isso que a gente quer. Trazendo para cá, Ricardo, mecanismos sobre limitação para antecipação de receitas. Isso é um grande problema também dentro do clube. Disserte acerca de... Também tem cláusula de bloqueio para isso. O presidente não vai mais poder endividar o clube para além da sua gestão, tá? Uhum. Inclusive, contratos firmados que possam se estender para além da gestão eles têm uma série de restrições. Agora, o que a gente deixou um pouco mais em aberto foi o contrato de futebol, né? Porque você contrata um prata da casa por 5 anos, isso é um investimento. Né? Então, futebol, a gente deixou uma margem maior para negociação, porque geralmente os contratos são maiores que 2 anos, né? Isso. Os contratos de jogadores realmente interessantes têm uma vocação para passar de 2 anos facilmente. Isso, média 2 anos, ultrapassam 3, né? Mais do que isso, aí a turma já diz que o jogador vai ficar na rede. Aqui em Recife, tomando água de coco. Um jogador jovem, né? O jogador jovem tende a ter um contrato mais longo. Da base, isso, correto. Assembleia Geral, desnecessidade de pedir Assembleia Geral para processar presidente. Já está no estatuto, porque a lei do Profut só permite que um clube processe. Porque, assim, deixa eu explicar, tá? Tá, fica à vontade. Aqui a gente está falando do processo civil, ou seja, o processo de reparação de dano, tá? O processo de reparação de dano é um processo civil, o clube só pode ajuizar contra um ex-dirigente se ele for autorizado pela Assembleia Geral. Ou seja, cria-se uma etapa burocrática interna no clube para que o clube possa ir atrás. E por que se cria isso? Porque litigar tem um custo, né? Entrar na justiça tem um custo. Você é formado em direito, sabe disso. E assim, mesmo se tem custo de advogado, tem custo das custas processuais, custo de sucumbência, então é por isso que precisa dessa autorização. Mas se o estatuto já deixar pré-autorizado, não tem problema. Então, isso agiliza a responsabilização civil, né? Porque responsabilização criminal quem promove é o Ministério Público em se convencendo da prática de crime. E quem vai condenar ou absolver é o Judiciário. Correto. Inclusive, o ex-presidente se livrou da Assembleia Geral, né? Dos sócios, fez uma manobra lá dentro e não foi para frente a Assembleia, que fatalmente iria demandar aí o impeachment do ex-presidente, porque os sócios já naquela época estavam ávidos, né? Como é? Exato, você tocou outro ponto importante. Do jeito que o estatuto está redigido hoje, é ambíguo. E foi essa tese que um grupo de conselheiros da gestão passada
levou de que, segundo eles, o estatuto hoje exige que o Conselho delibere se autoriza ou não convocação da Assembleia Geral. Mesmo que os sócios tenham lá, mesmo que tenha 1 milhão de sócios subscrevendo, o Conselho precisaria fazer um filtro, né, um juízo prévio para admitir ou não o julgamento do presidente. Do jeito que a gente propõe, seria possível, o Conselho só poderia barrar essa convocação se não estivessem atendidos os requisitos, se não tivesse, requisitos mínimos. Exato, não estiverem atendidos os pressupostos da convocação. Isso para quê? Para que o julgamento do presidente seja mais jurídico do que político. O que aconteceu, a gente sabe que o Conselho, assim, não sei se ou se por pena, que for, não quis autorizar que se levasse adiante, ou sei lá, de repente achando que isso poderia gerar uma instabilidade no clube, não quis autorizar. Então a gente sabe que é uma questão política, né? Inclusive, colocou em lados opostos o presidente do Conselho à época, né, que era Romero, né? E os conselheiros do então. Deixa eu te perguntar, dentro desse contexto ainda, se me respondeu também, me perdoe, mas eu estou querendo concatenar agora com esse raciocínio. Como é que fica o percentual da oposição, né, colocada dentro de um conselho deliberativo? Como é que eles teriam força também para vetar alguma coisa? Como é que funciona? Como é que vai funcionar essa ideia dentro do Conselho do Esporte? Esse também é um ponto que vai demandar discussão, né? O que existe é uma proposta, eu acho que a proposta é 30% das serem disponibilizadas para a oposição, acho que é isso. Eu acho arretada a ideia, mas 30%, por exemplo, em cima disso aí, eles não terão força de mudar nada, só de gritar lá dentro e contrapor, ou se for uma turma boa, né, se pensar só no esporte mesmo, não pensar em política, de propor situações melhores. Isso aqui está assim, mas não pode melhorar. Enfim, não acho que vai dar mais trabalho. Eu acho arretada a ideia, mas tem que trabalhar muito isso, mas em cima disso aí, não vai dar mais trabalho colocar essa turma hoje dentro, essa turma que eu digo a oposição, né? De quem perde aí 30%, do que propriamente ajudar, Ricardo? Acho que não. A presença deles tem o motivo exatamente de promover maior fiscalização, maior cobrança, maior fiscalização e um frescor maior de ideias dentro do Conselho, né? Uma oxigenação do debate. Uhum. E se a oposição for bem articulada, ela consegue ter um peso dentro das votações interessante, porque nem todo conselheiro acaba indo para a reunião. Né? Sim. Obriga que quem foi convidado da situação, a vencedora, a chapa vencedora, frequenta as reuniões literalmente, né? Principalmente nas eleições, nas que tem que votar. Exatamente. Então, isso exige de todo mundo, né? Fredinho colocou um ponto importante, né? Ninguém é inimigo, ninguém Sim. Discorda do amor de todos os cordões que existem dentro do clube, né? Isso. Inclusive, pode até mudar o voto do camarada, de repente, lá, né? Conversar, dialogar. O convencimento, exato, né? E fazer o convencimento lá dentro mesmo. Até porque dentro do clube não tem partido, né? O Instagram derrubou a gente. Só queria colocar mais uma, pedir desculpa a você por estar estendendo tanto, mas prosa boa é assim. E quando a gente demora tanto para conversar, que quando conversa, dá nisso. Eu queria só mais um tópico, tá? A gente vai editar as duas conversas, né, dessa forma, para colocar também no canal Eu Pratico Esporte TV, nas redes sociais, para todo mundo que não está assistindo agora, né? Muita gente saindo, tomando uma ou dormindo, trocando os horários aí, mas vamos lá. Só queria que você colocasse para a gente aqui tipificação de infrações disciplinares, para a gente finalizar e te agradecer pela participação de hoje. A tipificação é a seguinte, o estatuto na versão atual é bem genérico, né? Diz, olha, ele não pode fazer isso, traz as proibições e traz uma lista até bem pouco organizada
de punições. Aí na redação nova, essas infrações ficam muito mais precisas, né? Vários outros comportamentos inapropriados se tornam infrações estatutárias, e agora o estatuto passa a definir, olha, esse tipo de infração gera esse tipo de punição. É isso, tipificação é basicamente isso. Isso para sócio, para cargo, para todo mundo. Todo mundo que tiver no clube. Isso é um outro mecanismo de compliance, né? Compliance é essa normatização da conduta do público em geral que está dentro do clube. Quem adora sócios, dirigentes, conselheiros. Quem adora essa palavra é Leonardo Cruz, compliance. Ou é que ele fala comigo, não porque compliance. Agora a gente colocou a portuguesada, é conformidade. Ótimo, ótimo. Quando ele vinha falar comigo a hora de compliance, conformidade, né? Já digo na cara dele assim. Ricardo, te agradecer pelo carinho, pela atenção que você tem com a gente. Se precisar, você sabe que está aberto aqui o Eu Pratico Esporte, as nossas plataformas, né, para estreitar essa, entre aspas, distância, né, do conselho. Estreitar não é nem estreitar, né? Porque o torcedor, a nação não é somente os sócios, né? A nação envolve muito mais gente e a gente quer alcançar ao máximo essa turma, e nada melhor do que uma rede social, um site Eu Pratico Esporte que tem um alcance grande, né? E você pode contar com a gente a qualquer momento para ajudar aí nesse elo, né? Nessa ligação, tá bom? Muito obrigado pela participação de hoje, Ricardo Saleitão, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Obrigado mesmo, meu querido. Agradeço a você e agradeço aí a plateia. Melhor você ter amigo na praça do que dinheiro no bolso, né? Pois é, e seus alunos todos vieram, viu? Se liga que esses caras querem nota. Acabei que eu me toquei que esse meu perfil, esse meu Instagram aqui é o profissional, é o Instagram de professor. Esse não é o meu pessoal, não. Ótimo. Aí você vai ver quem quer nota. Ricardo, um abraço, meu querido. Me permita fechar a tela aqui. Um abraço. Valeu. Outro.